Bom, pessoal, fazer um percurso completo aqui dessa etapa de projeto, né? Recapitulando, a gente tem essa loja, essa obra que já está em andamento na cidade de Marília. O pessoal já está construindo, né? Já tem a fundação pronta. Eu estou chegando agora na obra. E a fundação, pelo que os pedreiros falaram, em geral broca escavada de 4 metros de profundidade. O solo é um terreno, um latossolo vermelho, mais argiloso do que arenoso, mais argiloso do que o normal, então ele tem uma resistência considerável para a média da região, né? Então a gente precisa definir aqui a fachada, a questão arquitetônica e vários outros detalhes, pontos de hidráulica, elétrica e toda a infraestrutura para um restaurante específico ou para um restaurante genérico ou para um outro ponto comercial, tá? Então essa daqui é a condição da obra, pelo menos alguns dias atrás estava assim, tá? Tem um corredorzinho aqui no fundo de serviço, aqui é a saída para a rua lateral, aqui vai ser a produção, aqui eu não estou reconhecendo que lado que é. Bom, e aí é a área onde vão ficar as mesas, né? E aqui é a entrada do banheiro, essa daqui é a entrada do banheiro, aqui vai ser uma brinquedoteca. E aqui vai ser o caixa e aqui vai ser a área de produção com a boqueta, passaprato e tudo mais. As bebidas vão ficar nesse canto aqui. Tá? O pé direito vai ser de 5 metros livre no forro de gesso aqui dentro. Então a altura que essas alvenarias vão subir é essa altura. E acima disso a gente vai ter tesouras metálicas. E a fachada que ainda não começou a ser feita, tá? Bom, aí eu fiz o levantamento e aqui esse é um primeiro 3D, eu fiz 3 versões de 3D até agora, mas na verdade nesse momento a gente tem questões estruturais e mais assim gerais para definir, né? Então, eu vou girar esse primeiro estudo aqui. Eu não fiz detalhamento nenhum ainda, a gente está só com a casca aqui da estrutura, né? Para tentar encontrar a questão dos níveis e com relação à rua. É uma rua que ela tem uma certa inclinaçãozinha aqui, né? Dá para ver. Tem boca de lobo, então todo esse conjunto de fatores ele vai interferir na setorização das mesas, né, da marquise, dos eixos e inclusive dos pilares. Aqui tinha um pilar aqui e aqui, outro aqui e outro aqui. Eu pedi para os pedreiros não executar esse pilar, porque senão fica muito fechada a fachada, já que com a fundação de 4 metros em cada um, mais uma broca morta aqui, outra aqui e 2 aqui, a gente tem uma resistência bem considerável. Já foi feito até um pré-cálculo aí. A gente tem uma resistência de 7, 8 toneladas ou mais para esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui que ele vai pegar um trecho dessa alvenaria em cima. Então a gente não tem problema com isso, porque ela também está sendo auxiliado por essa broca aqui. O baldrame nesse ponto, o pedreiro me falou que jogou brita embaixo, mas como aqui está direto em cima da broca, e esse auxílio de broca que ele vai trabalhar tracionando a ferragem de cima, a gente não teria problema mesmo se oxidasse a broca de baixo, a barra de baixo, né? Então, tracionando essa barra de cima, ela está protegida da questão da umidade muito mais do que a de baixo, né? Ela vai trabalhar na negativa aqui. Essa aqui é a mesma situação, a gente tem uma broca nesse cantinho aqui no meio desse vão e um embaixo de cada pilar. Esse canto aqui foi aumentado para um L, mais uma questão visual do que estrutural. E aqui a gente tem 2 brocas mortas. Esse conjunto aqui, essa marquise, ela não faz parte, é a questão do estudo. Mas esse paredão aqui, esse L, deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor, para a gente enxergar. Pera aí. Esse paredão aqui é que é a questão. Ele está contraventado já aqui. A gente tem um travamento aqui em L, onde cada lado vai travar a outra parte de forma considerável, né? Deixa eu tirar aqui a telha. E
para cima aqui a gente tem o forro, né? Esse aqui é o forro, vou tirar o forro aqui de gesso. Então, a gente está estabelecendo ainda, né, a altura dessa viga aqui, que ela vai ficar em concreto aparente, e analisando se essa marquise consegue flutuar aqui nessa borda, né? Eu pensei em algumas soluções, por exemplo, uma estrutura diagonal aqui apoiada só nesse pilar, mas esse pilar, essa fundação não está dimensionada tanto para isso, mas a carga é muito pequena. Mas aí tem outras questões construtivas e de custo, né? Aqui, a princípio, foi só um rascunho de tesoura, não está definida, e essa muretinha aqui ela é mais baixa, mas isso não importa agora. A questão que a gente vai ver é outra, né? Esse primeiro estudo aqui, a gente vai analisar o avanço, um beiralzinho de 80 centímetros além da divisa do lote, e a gente sabe que tem um desnível aqui, então muito provavelmente a entrada fica desse lado. Independente disso, a proposta aqui, deixa eu ver se já estava nesse modelo aqui. Aqui, ó. Um fundo de gesso, né, cartonado, aqui embaixo, dá pra ver, né, aqui nessa beirada. Aí a gente vai ter um perfil metálico aqui fazendo a divisão, para dar um charminho aqui, uma borda inclinada de madeira, ou de cedrinho, ou até mesmo de pinos, que o pessoal usa bastante em comercial, não tem problema. E aqui na frente o ACM, e o próprio ACM ele já vai virar pingadeira desse lado, e em cima ele vai cobrir a telha. Aqui não está cobrindo, mas ele faz um Czinho aí que cobre a telha, tá? Então essa aqui foi o primeiro estudo, né? Não é dessa questão. Nas cores também não tem nada definido ainda em termos de cores, tá? Aqui é a casinha do gás, então eu mantive esse padrão aqui. Aqui é fechado com chapa e aqui é o gás. Agora, depois desse estudo aí, eu pensei em alguma coisa um pouco mais fantasiosa, uma questão de marketing, uma arquitetura mais fluida. Deixa eu colocar aqui em perspectiva, de forma que chamasse bastante atenção, sem encarecer muita obra. Não que seja muito barato isso, mas é uma questão de se analisar o custo-benefício. Essa estrutura de cima é um rascunho, tá? Não é nenhuma proposta definitiva ainda. Ela seria com chapa toda 10x10 na borda e 10x5 no meio, e não tem nenhuma peça cruzando, não tem nenhuma tensão aí nessa estrutura. Só que ela está flutuando aqui, né? Eu ainda não defini a forma de apoio dela, ela está só um rascunho. E embaixo a gente tem aquele mesmo modelo da anterior, que é a ACM, né? Aqui é meia chapa e aqui é 1,20 m dobrado de uma modulação da chapa. Então aqui daqui até aqui tem 5 metros, fora as dobras da bandeja do ACM. E aqui tem um rascunho da telha, já não fiz a telha nesse modelo ainda. Aí tem um outro modelo aqui, que como eu não sei ainda o que vai ser escolhido, né? Aqui eu vou tirar a telha, tá? Tô jogando as águas para dentro, porque por uma questão de posicionar aqui, ó, um duto de captação ou dois aqui desse lado. A gente engrossa essa parede aqui, tá? Vou marcar ela de vermelho, e a gente puxa uma boneca para fora para ela embutir esses dois canos. Aqui nessa boneca ela dá para embutir um cano, mas eu estou em dúvida porque vai interferir na viga. Talvez a gente consiga puxar ela de alguma outra forma aí. E aqui dá para a gente colocar uma sequência de dutos, tá? E por esse mesmo motivo, porque esse lado aqui é o lado menor, 14 metros, 3,5 metros, eu achei mais interessante jogar a água para esse lado aí, e também porque fica pro lado da dutagem em relação a essa rua aqui, né? E não para esse lado aqui que tem mais uma fachada de vidro. Então a gente fica mais restrito a colocar os canos desse lado aí. Então eu dei preferência para jogar a água, que é uma água só, né? Me foi informado que seria uma água só, para esse lado. Bom,
Fora isso, eu vou tirar aqui o forro de gesso. Pela modulação, que a gente sabe que na verdade é uma questão de adequar as terças, né? Mas pelo custo-benefício, um vão médio é ideal, 5,5 metros, 6 metros, 6 metros e pouquinho. Aqui a gente consegue dividir em 3 partes, com aí 4,5 metros mais ou menos, e esse vãozinho um pouquinho maior, dá até para usar a mesma seção de terça. Acredito que não vai interferir. Se precisar aumentar um pouquinho nesse pedaço aqui, não vejo problema não. É só soldar elas. E a tesoura vai ficar aqui, a minha análise aqui, para reduzir o custo da tesoura, ela fica apoiada nesses pontos aqui, nessa parte interna, então vai ser uma tesoura bem leve, ela não precisa apoiar de vão a vão, né? E aqui a gente também tem um apoio nesse ponto, nessa esquina, porque é mais uma questão de estrutura dentro da tesoura do que de carga. E aqui a gente transfere essa carga para esse pilar aqui, tá fácil, não vai interferir em nada, tá? Essa viguinha verde aqui, ela é uma outra questão que a gente vai ver, tá? Bom, esse painel aqui, ele tem a estrutura de metalona para receber as bandejas, mas eu fiz ele com altura dupla, então ele tem um pouco menos de 2,40 e aqui todo o percurso, sendo que o acabamento no rufo vai ficar igual ao anterior e embaixo também no mesmo sentido. Isso ainda é proposta, tá, pessoal? Não sei se vai ser, se continua assim, se a gente muda tudo. Eu particularmente prefiro essa estrutura mais alta, porque a gente consegue estruturar a tesoura aí e jogar água para dentro. Se a água fosse invertida, daria para melhorar a tesoura significativamente, só que daí a gente vai ter um problema de dutagem, ficar embutindo o cano e passando para lá e para cá, até dá também, não teria problema não, mas eu acho mais fácil, mais prático jogar a água para dentro, por uma questão de acabamento de rufo e tudo mais, e aqui do lado de lá a gente simplesmente embute um L de um rufo aqui embaixo do ACM e joga por cima da telha, vai ficar bem simples a execução. Bom, e para saber se essa estrutura suporta, né? Deixa eu tirar essa viga aqui, que essa aqui não faz parte ainda. A princípio a gente tem esse desenho da fachada. Aí eu fiz um estudo, um pré-cálculo, fazendo assim, calculando a carga do peso da telha, que aqui eu tirei, né? O peso do forro de gesso, a telha eu estou usando 8 kg por metro quadrado, o gesso 10, aqui a madeirinha, alguma coisa assim também. Isso daqui é uma estrutura metálica para dar um acabamento e transição. E aqui tem as bandejas, né? E esse daqui, essa em amarelo é a tesoura. E a gente precisa saber se o paredão em si vai aguentar a torção produzida por essa tesoura, porque ela vai tracionar aqui em cima e vai comprimir aqui embaixo. Então eu preciso analisar primeiro, será que esse paredão aguenta a torção desse conjunto inteiro ao longo dele? Segundo, será que vai interferir na base desse pilar aqui, né? Bom, o pilar em si, eu acredito que ele não vai dar torção nenhuma, porque pela distância a gente vai reduzir as cargas de torção, como já foi analisado no caso aqui, tá? Eu vou voltar aqui no pré-cálculo. A gente tem aqui as cargas distribuídas, né? Na verdade, assim, esse é um cálculo bem rascunhão para rapidamente saber se é viável ou não. Eu transformei todas essas cargas distribuídas em carga pontual e apliquei no centroide delas. O resultado no torque depois da treliça aqui, ele vai ser muito semelhante com pequenas variações. Para efeito de pré-cálculo é o suficiente. Então joguei aqui o forro de madeira, telha metálica, não tem água, né? A sobrecarga eu vou deixar praticamente desconsiderado, porque uma pessoa ou duas andando na estrutura não é o equivalente a uma pessoa em cada faixa de 1 metro. Então não vai ter 11 pessoas trabalhando nessa estrutura de uma vez, simultaneamente, né? Então não coloquei aqui, é muito pouco. E outra, no cálculo dos momentos, ela já tem um fator de segurança de mais 40% na viga
de concreto, tá? Então tá aí, todos os elementos, e a gente tem uma carga resultante que ela vai dar, mas essa daqui é a tração da treliça aqui, tá? Aquelas cargas eu joguei aqui na treliça, fiz um modelinho rápido e consegui chegar nesse resultado aqui, que é 1,52 kN, tá? De tração aqui em cima e compressão embaixo. Porém, eu não posso usar essa carga direto como se ela fosse uma carga distribuída nessa viga de cima e nessa de baixo. Por quê? Porque elas não estão na posição delas, elas estão longe. Então o que eu fiz aqui? Eu pego essa viga, esse pilar, transformo ele numa viga e considero um apoio aqui embaixo, outro apoio aqui em cima. Onde é o apoio desse pilar? São essas duas vigas, tá? E aí, nesse apoio, com esse pilar aqui, a reação que eu obtiver de cálculo nesses dois apoios vai ser depois a carga incidente. Então, na simulação desse pilar aí, ele está na horizontal aqui, mas na verdade ele é vertical. Eu tenho aqui a carga de compressão, a carga de tração da treliça, né? E a reação que eu tenho foi de 0,58 nos apoios, ou seja, eu tenho essa reação, esse binário correspondente no... que nem é um binário, né? Reação, esse aqui é o binário. Aqui a gente tem a reação de 0,58 por metro, tá? Então eu havia feito uma simulação de cálculo nessa viga aqui, nessa viga de baixo, usando ela como altura os 9 centímetros efetivos, né? Que é da largura do tijolo, já que é uma parede de meio tijolo. O certo seria ser de um tijolo, mas ela fica muito pesada também. E aqui em cima também. A questão foi o seguinte, eu precisei fazer... Se eu fosse usar essa carga do jeito que ela está aqui, né? Opa, aqui é 0,58. É menos 0,58 kN, tá? Resultante. Se eu fosse usar essa carga aqui com 1,52, essa viga aqui, ela com 60 e a altura de 9, ela não passa, ela fica no domínio 4, mas ela foge do domínio do concreto, do FCK 20, 25, eu teria que aumentar muito a dureza do concreto. Então, para facilitar as coisas, eu imaginei essa viga aqui, né? Eu puxei aqui 30 metros. Essa viga, opa, acho que eu puxei no olho, por isso que eu não estou conseguindo voltar a medida certa, que normalmente. Bom, e ela trabalharia agora no sentido horizontal para suportar as tensões de compressão aqui, sendo que o apoio dessa viga, por ela estar em L aqui, ela vai transferir a carga para cá, né? E a gente tem um conjunto depois de alvenarias aí que ela vai distribuir e absorver todas essas tensões. Mas esse cálculo ele foi feito só provisório. Depois, quando eu fiz o recálculo aqui, considerando a carga de reação, essas cargas devem mudar. Então, quer dizer que de alguma forma é viável isso aqui. Talvez até essa viguinha horizontal aqui ela seja interessante por uma questão estética, para colocar uns spots aqui embaixo, fica bem bonito. Só que lá em cima a gente, no primeiro cálculo, precisa engrossar ela para 20 centímetros para ela aguentar. Mas aí fica viável. E essa estrutura aqui de treliça, ela vai ficar teoricamente aí uma em cada linha de pilar que nasce, tá? Vai ter um pilar que nasce aqui, outro aqui, ela fica engastada nos pilares. Deve ser uma estrutura bem leve. Eu joguei uma carga típica de treliça, né? Estrutura metálica, eu joguei 18 kg por metro quadrado, mas pode ser que dê bem menos. E aqui fica o recorte para calha desse lado, né? E essa inclinação, para a gente ver depois aqui, já tem uma folguinha para ela receber um caibro de madeira, já que esse forro aqui é de madeira, aqui é metálica e aqui a gente tem espaço para o gesso, que ele vai ficar aqui embaixo.
vai dar aí mais de uns 15 centímetros para o gesseiro trabalhar nesse canto, tá? E aqui as terças, aqui a telha, né? Que ela vai ter, então aqui o ACM ele faz isso aqui, depois o rufo ele vai encaixar aqui e ficar embutido desse jeito, tá? Aí depois a gente vem, faz a calha aqui nesse canto. Então, em tese aí, é viável essa estrutura. Deixa eu ligar aqui todos os layers. Vocês perceberam que eu uso o AutoCAD 2004 porque ele é muito mais rápido do que as versões novas. Eu não consigo me adaptar às versões novas, eu consigo usar, mas elas são muito lentas e eu não tenho paciência. Então eu prefiro desenvolver muita coisa no 2004 ainda, que ele é bem enxuto. Ele é tipo uma shopper do 3D. Bom, essa é o primeiro estudo, né? Então não tem cores definidas ainda, tá? Então um detalhe aqui, no caso desse canto da marquise, que eu sei que ele é maior, aqui a gente tem um vão de mais do que 3,45, que é o vão que eu estou usando de cálculo aqui, ó. Aqui na média do cálculo eu estou usando 3,45 de vão aqui, né? Na verdade está acima, né, o meu cálculo, mas não tem problema não. Porque desse lado aqui ele tem 3,45, então eu estaria já garantindo uma folguinha. Nesse canto aqui, apesar de a gente ter uma diagonal distante aqui, aqui é para cá, né, 4,21. Apesar dessa diagonal aqui ser bem distante, mas a gente tem o seguinte, aqui onde está essa cota de 4,21 aqui, que a gente for armar uma treliça desse lado, ela pode ser uma treliça mais dimensionada, já que ela vai estar engastada aqui no alinhamento da parede, né? Vamos fazer puxar ela aqui para... Daqui, só para a gente enxergar o que acontece aqui, né? Então, todas as treliças que tiverem nesse canto, junto à esquina, a gente vai ter que deixar uma grapa legal aqui, passar uma viga intermediária, e ela vai dar uma tração muito grande, então ela vai segurar essa esquina flutuando aí numa boa. E detalhe, a questão do vento, deixa eu ligar aqui a telha. A questão do vento ela não vai ser uma preocupação, porque se a gente tiver uma força de vento horizontal, ela vai comprimir em cima e embaixo simultaneamente, porque não é um barracão, né? Fora que tem as aberturas, então o máximo que vai acontecer é ela oscilar um pouquinho o gesso aí, mas nada significativo, porque também ela tem escape, né, desse lado, então ela não vai dar uma área de alta pressão, né? E se o vento for o contrário, também não vai dar um vácuo a ponto de arrebentar o gesso, né? Bom, essa é a primeira análise, e após essas questões aí dá pra gente começar a pensar no tamanho da marquise, a questão da norma também, né, que está sendo avaliada. Aí tem a questão também daquela estrutura inicial, que eu gostei bastante. Eu acho legal, porém aqui a gente vai ter mais dificuldade com a estrutura da marquise, então eu acho que eu não usaria isso aí, tá? Talvez eu pudesse fazer alguma coisa intermediária aqui, fininha aqui em cima, só para dar um efeito visual mesmo, para não ficar tão convencional, tão caixote, porque como é um ponto comercial, a gente tem a questão do marketing, logicamente, né? A arquitetura é marketing nesse caso, então a gente precisa ter alguns elementos apelativos aí para chamar atenção, e não deve significar nada específico, não deve ser o mais neutro possível, mas deve chamar atenção para que o imóvel ter uma flexibilidade de uso, né? E também não ter nenhuma tendência ideológica e nem nada desse tipo, assim. Então é muito complicado fazer um elemento decorativo e escorregar para algum lado que não se deve, né, comprometer o imóvel.
Tem que ser uma coisa neutra, bem bacana assim. E genérica, né? Bom, aqui tem o acesso. Vai ter os cavaletes aí, mais alguma coisa de leitura. E é isso, por enquanto.